O Justiça e Trabalho está de volta. Hoje eu estou conversando com o juiz Marco Bruno Miranda, é juiz eleitoral, é juiz federal e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Marco Bruno, é possível encontrar uma origem para essa verdadeira avalanche de notícias que se tem sobre condenação de ex-gestores por improbidade administrativa, seja por problemas de administração, seja por problemas de gestão propriamente dita? E o que é que está havendo? Antes não existia condenação? Eu diria que é uma combinação explosiva do bem. Uma combinação explosiva do bem. Primeiro, o simples aprimoramento da democracia, né? Nós já temos agora, vamos completar 26 anos de Constituição Federal de 1988. Então, é possível dizer que nós temos instituições que já estão devidamente consolidadas e instituições que pautam até de forma intransigente pela democracia. Segundo, que hoje nós temos instrumentos jurídicos que permitem realmente uma punição um pouco mais sofisticada, como, por exemplo, a Lei de Improbidade, que já é uma lei posterior à Constituição Federal de 1988. Essas leis, como já tem algum tempo, também já tem a sua jurisprudência consolidada, de modo que não há mais, eu diria, controvérsias que façam com que se perca tempo, que possam gerar nulidades nos processos. Hoje, os juízes sabem, né, tramitar um processo desse com um pouco mais de segurança jurídica. Nós temos também hoje um judiciário que prima pela boa gestão, né, e que tem funcionado muito melhor. E aí, dentro dessa combinação explosiva, eu penso que é onde entra a sociedade civil, inclusive a imprensa, né? Esse trabalho, do ponto de vista institucional, está sendo muito bem feito, esse trabalho é bem aceito pela sociedade e esse trabalho é divulgado de forma transparente pela imprensa. Me parece que esses são os pilares de uma boa democracia que, claro, no Brasil ainda há muito o que fazer, mas a gente vê progressivamente um avanço. Por exemplo, no nosso caso aqui, o TRF da 5ª Região, no que se refere às ações de improbidade, né, conseguiu, isso está comprovado pela Meta 18, julgar 70% dos processos em 2 anos. Né? Então, realmente é difícil. O problema é porque a população espera um julgamento de imediato, 3 meses depois. Isso é impossível porque nem os prazos processuais permitem. Mas hoje a gente tem uma eficiência um pouco melhor. Por que a gente ainda vê processos mais antigos? Às vezes aparecem e esses processos de alguma forma geram críticas. Porque esses são os processos do período em que essas leis não estavam amadurecidas do ponto de vista jurisprudencial. Então esses processos ficaram parados ou ficaram indo e voltando em instâncias da justiça por vários anos até que houvesse a conformação da aplicação dessa lei e eles terminam um dia. O certo é que é importante é que a gente hoje já vê o resultado. Os processos estão sendo encerrados e a gente tem visto isso, o reflexo disso no processo eleitoral, por exemplo, no que se refere à ação de improbidade, porque o condenado por órgão colegiado por ação de improbidade fica inelegível. E hoje a gente tem um contingente de pessoas inelegíveis razoável, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Alguns até que estão disputando o atual processo eleitoral com o alvará plastificado, né? Exatamente. Estão impedidos de participar pela lei da ficha limpa, insistem no processo eleitoral que será naufragado porque não vão conseguir. Já dá para a gente dizer que os filhos da gente ou a gente mesmo vai acompanhar a condenação desse povo que anda aí burlando a lei, cometendo abusos e ilícitos, achando que vão ficar impunes? Eu acho que é para se ter esperança, sim. Eu costumo dizer que a justiça funciona pior do que deveria, mas bem melhor do que as pessoas acham, né? A justiça do trabalho, por exemplo, é uma justiça que funciona muito bem, né? E como a gente enxerga a justiça como um todo, às vezes há alguma dificuldade do funcionamento da justiça em algumas áreas, né? Mas, como um todo, há nichos, né, de funcionamento. Os juizados especiais funcionam muito bem na justiça. E hoje a justiça está melhorando também, né, a sua atuação punitiva, né, seja em matéria penal, seja em improbidade administrativa, seja também na punição eleitoral, né? A punição eleitoral, aliás, é uma que já é reconhecida pela sociedade. Doutor Marco Bruno, podemos dizer então que hoje o conjunto de mecanismos de controle ele está mais atento, ele está mais forte para fiscalizar a atuação dos maus gestores? As instituições no Brasil se fortaleceram, né, durante esse processo.
Então, hoje nós temos, no controle da coisa pública, nós temos o controle que eu poderia dizer de origem, aquele na fiscalização da própria execução da despesa pública, etc. Né? E nós temos um controle consequencial, que seria aquele controle que é feito depois que acontece alguma coisa. Né? Então, da mesma forma em que a fiscalização é arrochada, né, eventualmente, né, e portanto impedindo que malfeitos ocorram, né, também, uma vez ilícitos acontecendo, nós temos também instituições para investigação desses ilícitos e para a aplicação das punições cabíveis. Não é só também aquela história, acabou o mandato, me livrei, né? Pelo contrário, uma vez fim do mandato, até fica mais fácil a punição, porque se perde, por exemplo, um foro por prerrogativa de função, né, que dificulta um pouco a tramitação de processos. Imagine, uma pessoa daqui do Estado sendo processada em Brasília. Isso toma tempo na circulação de atos processuais. Uma vez havendo a perda desse foro por prerrogativa de função, a pessoa é processada aqui mesmo, esse processo tende a andar mais rápido. E vai gastar com advogado, né? Vai gastar sempre com advogado, né? Com certeza. Doutor Marco Bruno, esse é um assunto que a gente poderia conversar o dia inteiro, mas infelizmente o nosso tempo acabou. É uma pena. Eu quero convidar você para conhecer agora o talento de um instrumentista que faz do violão uma extensão do próprio corpo. Confira e a gente volta semana que vem. Meu primeiro contato com a música se deu aproximadamente aos 14 anos de idade, através da minha família, né, que apesar de não haver músicos profissionais na minha família, fora eu, mas todo mundo é amante da boa música, né? Minha mãe, meu irmão, meu pai. Durante a minha adolescência, né, aos 14 anos, eu comecei a aprender os primeiros acordes no violão, através da minha mãe. Meu primeiro contato com a música sempre foi assim, como uma brincadeira, né? Como uma brincadeira de criança. Eu me matriculei no curso de extensão de violão clássico do professor Alexandre Atmarama, na Escola de Música. Muitos pensam que música é diversão, que música é brincadeira. Até hoje, muitos de nós nos deparamos com a seguinte pergunta: você toca violão, né? Você é músico, que legal, mas qual é a sua profissão, né? Qual é o seu sustento, né? Você ganha com o quê? Já nos acostumamos, né? Hoje em dia a gente leva isso mais na esportiva, né? A vida de músico requer muita dedicação, né? Requer muito preparo, não só emocional, não só intelectual, mas também preparo motor, né? É necessário um trabalho grande, né? Assim, uma dedicação diária, né? Para a gente estudar técnica, para a gente estar em dia com o instrumento, para estar em forma sempre. O instrumentista acaba virando o cantor, né? Porque a melodia está com ele, né? Sou o Joe Ferreira, sou músico profissional, sou nascido em Natal, toco violão e guitarra e sou professor da Escola de Música da UFRN.